Gente, por ocasião da Semana de Arte Moderna e seu centenário, eu queria oferecer para vocês uma série de 5 vídeos que traz uma reflexão sobre a relação entre a modernidade na arte e a Semana de Arte Moderna. No primeiro vídeo, você verá o próprio conceito do que é moderno, afinal, onde começa a arte moderna. Tem gente que vai achar lá no romantismo. Tem alguns que vão situar dentro do realismo e alguns no impressionismo. Para alguns autores, o impressionismo não é moderno. Vamos ver esses conceitos. No segundo vídeo, eu queria mostrar para vocês, destacar das vanguardas aquelas que mais impactaram, por exemplo, o trabalho de Anita Malfatti, o trabalho de Tarsila do Amaral e assim por diante, né? No terceiro vídeo, eu quero mostrar para vocês a importância das experiências modernistas no século XIX no Brasil. Isso é bastante necessário, resgatar essa transição, mostrar que a semana não foi uma ruptura absoluta. No quarto vídeo nós vamos ver algumas características da Semana de Arte Moderna, centrada na figura de Anita Malfatti. E no último vídeo, eu queria mostrar para vocês a modernidade na arte brasileira dos anos 30 e 40. No final dos anos 20 com Tarsila e depois com Portinari e mais tarde as suas repercussões, né? Há uma transição, uma longa transição aí com bastante idas e vindas, né? Entre o figurativo e o abstrato. Beleza? Vamos lá então? O romantismo tem um aspecto anti-acadêmico muito interessante, principalmente se você comparar a obra de Eugène Delacroix com Ingres na França. Ingres é o clássico, o exemplo maior da arte da academia francesa. E Delacroix é o homem contra a corrente. Um baseado na linha definida, no contorno definido, outro em pinceladas soltas, né, que vão impactar os impressionistas. Há também uma experiência modernista muito mais silenciosa e discreta, bem ao estilo dos ingleses, com William Turner. Eu queria mostrar aqui para vocês também essa pincelada que cria uma atmosfera, que dissolve os sólidos no ambiente atmosférico, né? Isso teve um impacto grande sobre Monet. Agora, para alguns autores, o moderno, como por exemplo para Charles Baudelaire, que era amigo dos impressionistas, moderno é retratar a sociedade industrial moderna, deixar de lado os castelos, os rios e a natureza e colocar a vida moderna, o trem, o calçadão, isso seria moderno, né? O efêmero. Agora, para um autor como Peter Frey, que inventou o termo pós-impressionista, no qual se insere 3 autores, grandes mestres inclassificáveis, né, que são Gauguin, Van Gogh e Paul Cézanne. Para esse autor, o impressionismo, o modernismo começa com esses que romperam com o impressionismo, porque a rigor o impressionismo ainda é o último herdeiro da tradição renascentista em busca da realidade visual, de registrar o que está no seu campo visual, com a diferença que os impressionistas perceberam que esse campo visual muda a cada segundo, a cada manhã, a cada local geográfico, a cada estação, né? Então tudo muito rápido, tudo muito mutável, mas ainda assim há uma obsessão por fixar a realidade do ponto de vista desse autor. Então a arte moderna teria que ser algo que se baseia na realidade visual, mas a distorce de forma arbitrária, não é aquela cor, não é aquela forma. E quem fez isso foram os 3 grandes que a partir de 1910 foram chamados de pós-impressionistas e produziram lá nos anos 80 e 90 do século XIX, correto? Agora,
Para um autor como o crítico inglês Greenberg, a arte moderna é aquela que começa com como se diz, a sinceridade de que o seu objeto de trabalho é aquele, não é um objeto outro. Ele diz assim, um oleiro com um artesão, quando faz um objeto de cerâmica, ele parte do princípio que aquilo é tridimensional. Já um pintor renascentista, não, ele quer iludir você de que aquilo é tridimensional. E o primeiro pintor a assumir o que ele chama de flatness, ou seja, a planaridade, é Edouard Manet. Edouard Manet é 8 anos mais velho do que Claude Monet, foram grandes amigos. Ali começa, então, uma arte sinceramente bidimensional e uma arte cujas leis internas levam cada vez mais a experiências estéticas no sentido de se afastar da realidade visual e criar realidades arbitrárias cujo ponto máximo seria o abstracionismo, o expressionismo abstrato, lá de Pollock. O Greenberg, Clement Greenberg, nos anos 50, é o grande divulgador do expressionismo abstrato, que é a primeira grande corrente artística com sede e liderança nos Estados Unidos, né? Então você tem aí conceitos divergentes sobre onde começa o modernismo e o que seria, né? Que a gente vai esclarecer com as imagens aqui adiante. Então, chega de papo e vamos às obras. O Massacre de Quios foi um episódio da Guerra de Independência da Grécia contra a Turquia, um tema engajado, contemporâneo, moderno de Delacroix, e um tratamento com pinceladas soltas, uma paleta azul, amarela, laranja e rosa para descrever, para representar o céu, para representar o fundo desta tela, que teve grande impacto sobre os impressionistas. Mas na época de Delacroix, o que mandava era esse estilo de Ingres, em que as linhas definem campos cromáticos bem delimitados, com delicadeza, com suavidade, com tridimensionalidade. Esse era o embate do período. Enquanto isso, na Inglaterra, você tinha mais discretamente Turner fazendo uma demonstração de como a modernidade é envolvida nessa fúria da atmosfera. Ele estava dentro do trem que está vindo do fundo em nossa direção, no meio de uma chuva, e de fato resolveu então retratar este instante. Isso também teve impacto sobre a arte moderna. Como teria também Almoço na Relva, onde você percebe a figura aí ao centro, totalmente chapada, ou seja, não tem volumetria. Aqui há, portanto, uma sinceridade na tela. A tela é bidimensional. Monet recolhe todas estas inovações e as desenvolve de tal forma que os sólidos são dissolvidos em atmosfera como se fossem assim nuvens. Esta é a vida moderna tratada por uma pincelada solta, tratada por uma linha que desaparece nos campos cromáticos, beirando até em alguns setores da tela ao abstracionismo. Que Monet, de fato, desenvolveria já no fim da sua vida. Veja que essa tela pertencente ao MASP é uma ponte, ela caminha em direção àquilo que seria mais tarde o expressionismo abstrato de Jackson Pollock, que pinta com o corpo, com movimentos variados. Ele faz uma espécie de improviso, de equilíbrio entre o improviso e o controle. Há linhas horizontais, verticais, diagonais, tons de preto sobre o azul, que acabam gerando algo que não tem nada de figurativo, nada do campo visual. Essa é uma grande inovação de Jackson Pollock.